hoje a Selma de Auriflama gostaria que nós falássemos um pouco sobre TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então eu vou falar algumas coisinhas, como você gosta de manter sempre o padrão, né? E para então ilustrar bem o nosso tema de hoje, né? O TOC é um apego a determinados padrões de comportamento. O que origina isso são algumas ideias obsessivas e comportamentos compulsivos. E é uma variedade de tipos. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela tem manias. Outra coisa que é muito comum são os pais ou os avós, os professores falarem assim: ah, fulano é sistemático. Isso é uma palavra muito usada. E é preciso ter muito cuidado quando se fala que alguém é sistemático e não se, ou maníaco, né? Até tem um monte de mania. E não se indaga se aquilo traz sofrimento à pessoa. Porque o que vai determinar assim, a necessidade de um tratamento é o quanto isso causa incômodo à própria pessoa e a quem está do lado. Porque às vezes a pessoa não percebe muito, mas não consegue manter um companheiro, uma companheira, porque tem comportamentos compulsivos, às vezes de ordem, de limpeza, de rituais que atrapalham muito a convivência, né? Então, isso é o principal, o quanto está incomodando e paralisando a sua vida. Algumas pessoas até são impedidas de terem as suas atividades normais porque não conseguem se livrar dos comportamentos, como, por exemplo, lavar as mãos, ficar horas no banho, fazer o mesmo trajeto, às vezes abrir e fechar a porta, ligar e desligar o gás diversas vezes. Então, são todas essas características de uma pessoa que padece com esse problema. E pode ser de qualquer classe social, inclusive artistas. O Roberto Carlos foi assim muito generoso em compartilhar a sua experiência com o transtorno obsessivo compulsivo na televisão, falando então que não era mania, que até então ele achava que era mania vestir azul, que era mania uma série de coisas, mas ele percebeu que era uma doença, que ele sofria muito com isso e que ele se trata. Então acho que muito importante essa questão. Então não vamos minimizar e vamos procurar tratamento. A Denise começou falando bem, né? E depois explicando a história do sofrimento, que é sempre o ponto. Ela começou brincando que a gente gosta desse padrão, eu em especial, de deixá-la começar. Então, são coisas que muitas vezes ou são hipervalorizadas. Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Nem todo comportamento que tem uma espécie de ritual, eu quero dizer especialmente isso com relação às crianças, os pais, ou mesmo o próprio adulto, deve achar que já seja um comportamento obsessivo compulsivo. E nem toda ação que parece corriqueira é simplesmente um jeito, ela pode ser sim uma doença. Então, na dúvida, é importante procurar um profissional que possa ouvir, que possa acompanhar e que possa, de fato, ajudar a perceber do que se trata, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas, e aí eu retomo e falo as crianças em geral, podem ser consideradas ou com depressão, para a gente falar de outro caso além do transtorno obsessivo, ou com o próprio TOC, ou com fobia, quando na verdade pode ser uma reação momentânea e normal
que as crianças têm no seu desenvolvimento. Então não é para achar que todo ritual, né, Denise, Sim. seja isso. Porque todos nós temos rituais, né? Do nosso dia a dia, ou mesmo religioso, a palavra ritual até fica mais ligado a isso, mas não só. Mas também não podemos minimizar. Em alguns casos, pode ser que não tenha logo de cara toda a característica do transtorno. E por isso, tem crianças que têm toque, né? E que arrastam pela vida toda. A gente atende pacientes assim, que eles às vezes chegam adultos, mas eles vão se dando conta que teriam precisado de ajuda muito antes, porque a família, a escola, as pessoas meio que banalizaram aqui. E que no caso de crianças e adolescentes, muitas vezes são vistos como mimados. Querem tudo do jeito deles. Exatamente. Isso. Então, eu acho que a gente tem que tentar, eu sei que não é fácil, ter essa sensibilidade, né? E a Denise deu um critério muito importante, que é a história do sofrimento, do incômodo, que a própria pessoa tem e que ela gera nos outros, porque quando de fato se trata de um transtorno, ele tem a característica de incomodar. Sim. Né? Eu nunca me esqueço, né, Denise, eu gosto sempre de lembrar, de citar, o Winnicott uma vez disse que um grupo de padres, o Winnicott era um cristão da igreja anglicana, né, que é a igreja oficial da Inglaterra, que os padres anglicanos vieram conversar com ele para pedir ajuda dele como médico, psiquiatra, como psicanalista, de que maneira saber que aquele fiel que vinha a ele, padre, pedir orientação, ajuda, conversar, podia ser ajudado por ele como padre ou deveria ir para um profissional. E o Winnicott disse, olha, não é a gravidade do problema que diz isso. Você pode ouvir uma pessoa que te conte uma coisa bastante grave, mas você percebe que ela tem condições emocionais de lidar com aquilo que está acontecendo ou que aconteceu. E você às vezes vai ouvir uma pessoa contando uma coisa que parece mais simples, só que você percebe o incômodo que a pessoa tem e o incômodo que ela gera até em você que está escutando. O Winnicott diz, a pessoa te cansa, porque você percebe que tem uma certa pobreza nela, de recursos emocionais para estar lidando com aquilo. Então, gera um incômodo o transtorno real. E às vezes essas pessoas, não sabendo como lidar, rotulam de mimado, ou dão bronca, ou querem, por exemplo, não necessariamente é um toque, isso talvez esteja mais ligado à ansiedade, mas vou citar, criança que rói unha, e que às vezes eram castigadas, se punha remédio, coisa amarga, simplesmente para bloquear o comportamento, o que não resolve. Porque ele muda, né? Ele sai da unha e migra, exatamente. Então eu queria ainda dizer uma última coisa, Denise, talvez você ainda queira acrescentar algo mais, que em geral esses sintomas, como do transtorno obsessivo compulsivo, ele não nasce do nada, né? Ele geralmente tem a ver com o desenvolvimento emocional da pessoa, que nada mais é que o histórico de vida dela, as coisas que ela sentiu, que ela viveu, que ela passou e que talvez não foi ajudada a lidar, a reconhecer. Então, o que geralmente tem na base disso? Uma ansiedade muito grande que tenta ser burlada e contida através dos rituais. Né? Para tentar controlar, né, o impossível, né? Exatamente. Que é tentar manter o mundo sob controle, exatamente. O que é impossível, né? Haja ritual, né? Por isso que viram uma doença, né? Nós falávamos dos rituais, vamos colocar entre aspas, normais, que todas as pessoas têm, que fazem parte da vida, esses rituais.
e aqueles que se tornam um transtorno porque escravizam a pessoa, geram sofrimento, geram incômodo, porque ela se vê ameaçada o tempo todo e ela não vai poder parar de fazer o ritual, né? Porque alguém vai morrer se ela não rezar 10 vezes o Pai Nosso. Porque ela vai ficar doente se ela não fizer de tal maneira. A família vai adoecer se a limpeza da casa não estiver perfeita. Aí ela se mata de limpar, sempre tem sujeira nova, sempre tem germes no ar e ela fracassa. Então, é bem aquela propaganda da televisão, da Dona Neura, né? Lembra que tem um determinado produto que fala, Neurinha, agora você pode descansar e tudo mais. Para tentar brincar com esse lado que na mulher é muito forte, essa coisa da limpeza. Para prevenir doenças, o que está fora do nosso alcance, quer dizer, nós podemos no nível mínimo prevenir coisas. Mas essa tentativa de controle, essa nos é impossível, né? E às vezes, né, Denise, só uma outra observação, não são rituais externos, o que pode se tornar mais difícil de perceber e de ser socorrido e de ser tratado. Mas existem pensamentos infindáveis. A pessoa não vai ficar lavando as mãos, nem tomando banho, nem limpando a casa, nem rezando o dia todo. Mas o pensamento é obsessivo, compulsivo, no sentido de ser sempre o mesmo e ela nunca conseguir ter descanso e sossego daquilo. Então é preciso de tratamento. Geralmente quando chega nesse ponto medicamentoso, porque a medicação dá um assenta um pouco o sintoma, e de tratamento de análise, de terapia, de acompanhamento com o psicoterapeuta, porque na verdade essa pessoa precisa ser ajudada a lidar com toda a ansiedade que lhe vem, com toda a ameaça que ela sente da vida. Às vezes ela não sabe nem de onde nem porquê, mas ela se sente tão terrivelmente ameaçada de morte, de doença, de acidente, seja do que for, que ela cria a mania de achar que fazendo determinada coisa, essa ameaça é diminuída. E nunca é. Sempre tem uma ameaça nova. Com certeza. Né? Então, o transtorno é sério, é grave, sim, a gente não pode amenizar, acho que a gente tem que dizer que é verdade isso, mas tem tratamento médico, medicamentoso, terapêutico, com o terapeuta, a terapeuta, e é importante buscar ajuda para si ou para a família para prevenir ou tratar esse sofrimento. É um tema amplo, de uma diversidade muito grande, a variação de sintomas é enorme, isso pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, um comportamento, um pensamento, enfim, fica aí... Sexual, inclusive. Sexual, inclusive. Com coisas de Deus. Com coisas de Deus, com alimentação, né? Então nós temos uma série de variações. Por enquanto ficamos por aqui, convidamos você para conhecer mais, para pensar, para debater o assunto conosco no Facebook, participe, nos dê sua opinião, né? E por enquanto é só, beijo grande, até a próxima. Nos mande seu e-mail para seguindo em frente 26, tudo junto, em frente com N, @gmail.com, ou nos mande no inbox do Face, como a Denise falou, sua pergunta, sua mensagem, para nos ajudar aqui a fazer o nosso programa. Boa semana e até quinta-feira.